500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. Beijinho, beijinho. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem. Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa. E de quem é baixinho hoje. É hora de se proteger. Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui pra lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, leve as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. E não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br/vacinar é proteger. Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megasat. Hoje nós vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros, conjuntura política, fazer uma análise do que está acontecendo no nosso país com a ajuda aqui do nosso amigo, o sindicalista Alexandre Castilho, ele que é diretor licenciado do Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com o nosso telespectador, telespectadora. Bom dia para você. Bom dia, né, Jefferson? É uma satisfação estar aqui, conversar com você, conversar, né, com o público aqui do TV Secor e a região oeste como um todo, com o nosso amigo, né, Arruda, que está aqui, para poder conversar sobre esse conjunto geral do que foi o impacto da greve dos caminhoneiros e a atuação dos petroleiros nesse episódio. Obrigado. Aqui conosco também nosso diretor de comunicação, o Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson? Bom dia, companheiro Índio, que está nos bastidores lá. Bom dia, companheiro Alexandre, conta com a gente aí o que for possível. Bom dia, comerciário e dizer que mais uma segunda-feira para que a gente traga a comunicação, traga a notícia ao pé da letra, né? Com o nosso Alexandre. Informação para os trabalhadores e trabalhadoras para ajudar nas decisões importantes que estão aí para o futuro. O Castilho, como diretor aí do Sindicato dos Petroleiros, participou muito próximo aí da questão dessa greve dos caminhoneiros, né, Castilho? Os petroleiros, inclusive, fizeram uma paralisação em apoio à manifestação dos caminhoneiros. Claro que as pautas eram um pouco diferentes, né? Mas como é que foi esse processo? A gente vai conversar daqui a pouco. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você tem uma participação aí intensa na comunidade cristã aqui da região, em toda a região. Você é um militante político antigo aqui da região. Como é que foi a sua chegada ao mundo do sindicato? Então, Jefferson, né, é importante, né, essa pergunta, porque a minha origem, né, de participação sempre foi comunitária. Eu sou da Paróquia Imaculada Conceição, aqui no 18, né, em Osasco, e ali eu fui catequista de Crisma durante muitos anos, sou ministro da Palavra e ajudo na região oeste, né, no encontro de casais, dando palestras, junto com a minha esposa, né, 30 anos de casado ali. Então, essa origem... Né, bastante exemplo para passar adiante, para ajudar outros casais, né? Exato. Então, essa origem de engajamento comunitário nos leva a ter uma preocupação com a cidadania de uma forma completa. E o campo sindical, ele é uma grande ferramenta para esse engajamento na luta dos direitos das pessoas de uma forma em geral. Então, com a minha entrada, né, eu sou técnico metalúrgico, atuei durante 20 anos no segmento metalúrgico na capital e no ABC, só que nos últimos 12 anos eu sou concursado da Petrobras.
E na Petrobras é que nós, em função do atual ataque à soberania nacional e à capacidade do país manter a sua autonomia com a matriz energética, é que se fez necessário um reforço nessa luta. Então nós nos colocamos, né, a partir dessa militância de comunidade e também militância política, né, nos colocamos à disposição do campo sindical para essa luta. E acabamos, né, fazendo parte de uma chapa que conquistou ali a direção do sindicato e entramos firmes nessa luta na defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro, porque a soberania nacional hoje está impactando a vida de cada um no cotidiano, no preço da gasolina, do diesel e o gás de cozinha que todos estão sofrendo. Então essa luta não podia ser deixada de lado, né? Os petroleiros entram firme nessa luta pela soberania nacional. Bom, você está licenciado do sindicato, porque nesse momento, inclusive, você colocou seu nome à disposição aí do Partido dos Trabalhadores, não é isso? Para uma candidatura a deputado estadual, né? Exato, né? Então a licença da direção sindical é pelo fato de eu estar inscrito, né, no Partido dos Trabalhadores para uma disputa eleitoral agora, né, em 2018. Tempo difícil, uma disputa difícil pela frente, não é, Castilho? Com certeza, porque existe uma correlação de força bastante desigual no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Hoje, né, o campo do capital, né, os grandes recursos financeiros, que estão representados no Parlamento. Então acabam defendendo leis e projetos que defendem aqueles que já controlam o sistema econômico no nosso país. E fazem essas regras, né, as mudanças na lei, prejudicando o campo do trabalho, o campo do trabalhador. Rasgaram a CLT, tentaram acabar com a aposentadoria do cidadão e da cidadã, então não existe outro caminho a não ser uma resistência, um enfrentamento, para mudar essa correlação de forças no ambiente do parlamento. Por isso que o campo sindical tem se organizado, né, para poder defender os seus representantes e ter no parlamento quem defenda os direitos dos trabalhadores de uma maneira mais firme. Pois é, né, Arruda? A Arruda vai lembrar que quantas vezes nós falamos a respeito disso logo depois da eleição, que colocou este Congresso, que é considerado o mais conservador desde 1964, né, Arruda? E acho que o brasileiro percebeu um pouquinho melhor a importância de eleger para o Congresso Nacional, né, para os legislativos em geral, para os parlamentos, a Assembleia Legislativa, né, para o Congresso Nacional, a importância de eleger pessoas alinhadas com os interesses dos trabalhadores, né, Arruda? Porque veja em tão pouco tempo o que fez aí este Congresso, que, né, rasgou, como o Alexandre Castilho disse, a CLT, aprovou a terceirização irrestrita, corremos o risco de aprovar uma reforma da Previdência que não só acaba dificulta muito a aposentadoria do trabalhador, como também não resolve os problemas que eventualmente tem a Previdência, né, Arruda? Justamente, a princípio o trabalhador ele não sabia muito o que estava acontecendo, né? E devagarinho com os nossos movimentos, o movimento sindical, as centrais levando sempre a informação, hoje o trabalhador parece que caiu um pouco a ficha dele, eles estão se organizando de uma forma mais diária, né? Então, assim, ainda tem jeito, né? Se a população se unir, agora mesmo, tem jeito. Só que, assim, tudo é difícil, né? Mas a gente tendo força de vontade, a gente chega lá, né? E para isso é que a gente precisa dessas pessoas de bom coração, que nem o nosso companheiro Alexandre aqui, para estar no meio dessa turma que trabalha errado, né, para tentar fazer o certo, né? Resgatar para fazer o certo, né? Agora, vamos falar um pouquinho aí dessa conjuntura toda, Castilho. Você, como é que foi a participação dos petroleiros e como é que o sindicato observou essa movimentação dos caminhoneiros que parou o país aí por 11 dias, né? Então, Jefferson, né, o que ocorreu? Dentro do sistema Petrobras, nós já estávamos acompanhando o ataque do governo, né, federal e através do presidente da Petrobras, né, o ex-presidente agora Pedro Parente, da Petrobras, Pedro Parente, uma ação de sucateamento do sistema Petrobras. Então eles estavam promovendo a Petrobras, na prática, mesmo sendo uma estatal, ela já estava atuando como uma empresa privada. Ela elevou os seus preços equiparando aos preços internacionais, ao invés de considerar o seu custo interno. O que aconteceu? Essa concorrência, né, fez com que aumentasse a entrada dos produtos importados
porque era preço equivalente ao da Petrobras. Então as concorrentes da Petrobras, do que comprar pelo mesmo preço da Petrobras ou comprar das suas matrizes no exterior, optaram por importar. Então aumentou em 30% a importação dos derivados no nosso país. E a Petrobras diminuiu em 30% a sua produção. Então a Petrobras ela praticou um preço alto que fez com que ela diminuísse o seu mercado e ao mesmo tempo aumentasse o preço para a população. Então essa política era uma política equivocada. Isso, quando a gente fala de derivado, é importante explicar para o telespectador. Derivado é aquilo que ele vai comprar na bomba ali, né? Isso, a gasolina, refinado. A gasolina, o diesel, o gás de cozinha. Mas não diminuiu o preço do produto bruto produzido aqui, e assim, diminuiu o preço do produto bruto exportado para virar esses derivados, porque o grande problema está aí, não é? A Petrobras entregar o petróleo para as grandes multinacionais e depois comprar de volta ele processado num preço de mercado. O Brasil precisa comprar ele num preço de mercado? Não, a Petrobras ela tem autonomia de refino. O Brasil tem autonomia de refino. Então nós temos o pré-sal, que é uma reserva de petróleo. Antes nós tínhamos 18 anos só de reserva de petróleo. E no investimento no governo Lula, o que ocorreu? Nós encontramos o pré-sal, né, que significa uma reserva de 180 anos de petróleo. O Brasil saiu da 17ª colocação para a 3ª colocação no mundo em reservas de petróleo. Então nós temos o petróleo, nós temos as refinarias com capacidade total de produzir os nossos combustíveis e temos como distribuir esse combustível na população. O fato da Petrobras trabalhar com preços internacionais saindo da refinaria fez com que os distribuidores nacionais, ao invés de comprarem da Petrobras, como o preço era equivalente ao internacional, optaram por comprar das suas matrizes. Esse foi o movimento realizado, onde começou a própria Petrobras a exercer uma política de preços que enfraquece a própria Petrobras. E enfraquecer a Petrobras, qual que é a consequência? Preços altos para a população. Então, o que precisa era o quê? Mudança da política de preços na refinaria. Então, a categoria petroleira, o que ela enxergou? Esse processo, seguindo como está, significa o desmonte do sistema Petrobras. Você cada vez favorece a entrada de importados e vai sucateando o sistema Petrobras como um todo. Aí você desvaloriza. Uma fábrica que não produz, ela vale menos. Sim. Aí você vende barato. Isso é o que estava em andamento. Então a categoria petroleira enxergou o quê? Ou fazemos uma luta para defender a soberania do país, defender a Petrobras como uma ferramenta de investimento nacional, a Petrobras como uma empresa estatal que pratique preços acessíveis para a população. Estratégica. Estratégica. Né? Ou fazemos essa luta, ou vai ser sucateado todo o sistema Petrobras e a soberania do país estará comprometida. Nesse meio tempo, nós aprovamos uma greve que seria feita dentro de 30 dias. Só que passou uma semana, né, ocorreu a greve dos caminhoneiros. Entre a nossa decisão de greve e a data que nós realmente realizaríamos, aconteceu primeiro a greve dos caminhoneiros. Aí o que nós, né, vimos? Né? A nossa pauta era o quê? Baixar o preço na refinaria da Petrobras, tanto da gasolina, como o diesel, como o gás de cozinha. A pauta dos caminhoneiros era baixar só o preço do diesel. Só que não entrava no assunto baixar na refinaria. Eles queriam saber da bomba. Queria baixar o preço do diesel, independente de qual seria o caminho. E o caminho proposto estava sendo redução do imposto, simplesmente. O que resolveria só para o caminhoneiro esse assunto, mas não resolveria para a sociedade. Porque você reduzindo os impostos, diminuiria a arrecadação para a saúde e para a educação. Então você resolveria por um lado, mas criaria prejuízos em outros caminhos, né? Faltando recursos também para outras áreas essenciais. O que nós fizemos? Taticamente somos favoráveis à greve dos caminhoneiros pela redução do preço do combustível. Porém, entendemos que é necessário baixar o preço de todos os combustíveis e na refinaria da Petrobras. Nós fizemos um complemento na pauta existente ali dos caminhoneiros. Por isso que quando os caminhoneiros foram diminuindo a greve deles, nós declaramos a nossa.
Para quê? Para disputar essa pauta, a narrativa da greve nos meios de comunicação. Nós queríamos colocar na pauta, em debate, qual era a origem do problema. A origem do problema não era simplesmente o preço do diesel. A origem do problema dos preços de combustíveis no país era uma política do governo federal, do MDB, junto com o ex-presidente Pedro Parente, do PSDB, que determinaram que a Petrobras praticasse preços altos, sendo que ela pode praticar preços baixos. O mercado internacional nunca conseguiu entrar com força aqui no país, porque a Petrobras sempre conseguiu praticar preços competitivos. O fato de obrigar... Esse sempre foi o papel dela, né? Esse é o papel da empresa, né? Para derrubar o preço do combustível. Garantir uma estabilidade na economia com preços baixos. Se eu tenho petróleo aqui, tenho a refinaria aqui, o meu custo ele é competitivo. E isso não interessa para o mercado internacional, que quer vender combustível para nós com preços altos. Por que eles não vendiam antes? Porque o nosso preço é competitivo. Quando você põe num governo federal e numa gestão da empresa, subindo os preços da Petrobras para empatar com os preços internacionais, você está facilitando a entrada do concorrente. Então a Petrobras facilitou a entrada do próprio concorrente. Por isso que eu fiz uma denúncia nos meios de comunicação, né? Fui escalado na ocasião pela direção do sindicato e falamos que isso era uma autossabotagem feita pela direção da Petrobras, né, querendo sucatear o sistema, e quem está pagando a conta disso, além de sucatear o sistema Petrobras, a conta está sendo jogada nas costas do povo brasileiro. Então a nossa greve não era uma greve de aumento do nosso salário, não era uma greve para aumento da cesta básica, ou do ticket, né, para a refeição. A nossa greve ela era exatamente contra o desmonte do sistema Petrobras, em defesa de preços baixos para o povo brasileiro, e garantir com isso a soberania nacional e uma condição, né, de preços que garantam uma estabilidade na nossa economia. Alexandre, e como é que a gente analisa a questão de volta e meia, o governo fala, enfim, nesse processo, vinha falando que a Petrobras não está dando lucro, que ela estava sucateada já, que estava subsidiando o preço e não tinha como manter, que era um custo para o país. Isso tudo é história. Isso tudo é um discurso para justificar uma subida do preço da Petrobras, para equiparar com o mercado internacional e facilitar a entrada de concorrente. Quem está dizendo que a Petrobras está subsidiando é o mercado. O mercado quer ter lucro o mais fácil possível. E para eles crescerem no mercado brasileiro, o caminho era o quê? Diminuir o mercado da Petrobras e eles entrarem numa fatia um pouco maior. Então o mercado são acionistas de empresas multinacionais. Eles vão defender o seu lucro máximo. Eles não têm pátria. O que eles têm é extrato bancário. Aonde que eu vou ter mais lucro? Independente da nacionalidade, independente do desenvolvimento do país, independente que eles causem no independente país, né? de quem vai pagar a conta, o que eles querem é lucro máximo. Então, esse discurso do mercado é um discurso para desmontar a Petrobras, que é a grande empresa que viabiliza uma economia estável e preços competitivos aqui no país. Então, para mudar isso, a nossa greve era para quê? Forçar a Petrobras a baixar esses preços. Ela baixando o preço, automaticamente o preço de bomba vai cair. Porque ninguém vai trabalhar mais com o preço internacional, vai trabalhar com o custo nacional de produção que não se alterou. O que eles estavam fazendo? Conforme sobe o preço do barril do petróleo internacionalmente, aí subia o preço do combustível acompanhando o preço internacional. Mas Jefferson, se tem uma guerra no Oriente Médio e lá justifica, né, vão explodir alguma refinaria, vai diminuir a produção de combustível internacionalmente. Não é porque existiu uma guerra lá no exterior, no Oriente Médio, não é isso que vai mudar o meu custo de produção nacional. Aqui no Brasil não teve guerra. O meu custo de produção continua o mesmo. Mesmo que exista uma subida do petróleo no preço internacional, não justifica eu subir o preço no mercado interno, porque o meu custo de produção é o mesmo. Então essa foi a nossa luta. Foi não, e a nossa luta, continua sendo. Porque apesar da saída do Pedro Parente, da presidência da Petrobras, o substituto está seguindo a mesma linha de política de preços internacionais praticadas pela Petrobras.
Então nós queremos que a Petrobras pare de atuar como se fosse uma empresa privada e volte a trabalhar como uma empresa estatal, que tem a finalidade de defender os interesses do país e do povo brasileiro. E no momento, na prática, defender o povo brasileiro é baixar o preço da gasolina, abaixar o preço do diesel e do gás de cozinha, né, que o cidadão, a cidadã, todo dia, né, consome ali dentro das suas residências. Ali. Pois é, e as pautas discutidas com os caminhoneiros, aos poucos, todas estão caindo, nas promessas do governo de reduzir o preço do diesel na bomba, com exceção aí do ajuste a cada 30 dias de preço, que é a única coisa que está mantida, mas as multas foram mantidas, recentemente, né, o perdão das multas dos caminhões foi revogado, mesmo o ajuste de preço na bomba não chegou aos tais os 46 centavos, né? 46 centavos. 46 centavos. Até nessa situação de benefício exclusivo da categoria dos caminhoneiros, o governo andou para trás. Não existe um compromisso, né, do governo em defender as pautas de interesse da população. Nós só vimos até agora, né, a partir do golpe que existiu, né, político no nosso país, nós só vimos retirada de direitos e ameaça às condições de estabilidade de vida econômica do povo brasileiro. Impediram a Petrobras de continuar investindo. Quando você fez uma pergunta anterior sobre a empresa estar quebrada, né? A Petrobras, ela, com o estoque de petróleo que ela encontrou, que chega aos 180 anos, ela tinha uma dívida, ela fez empréstimos para produzir os seus equipamentos. Se você tinha um estoque de 18 anos e você acha um mar de petróleo, Arruda, para 180 anos, quanto mais você produzir esse petróleo, mais você vai reforçar os caixas do país para poder investir na saúde, na educação do povo brasileiro. Essa era a finalidade. Então, a empresa tomou empréstimos para fabricar rapidamente muitos equipamentos. Por isso que eu fui contratado. Teve concurso público há 12 anos atrás e a Petrobras ampliou em quase 50% o seu efetivo, que era para dar conta desse volume de produção de petróleo no país. Você sair da 17ª colocação do mundo e ir para terceiro colocado, não é pouca coisa. E você tem que ter capacidade de dar conta dessa produção no mercado. O que aconteceu no meio do caminho? O barril do petróleo ele estava a $110 quando a Petrobras realizou os seus empréstimos. Em um ano, o preço do barril do petróleo caiu de $110 para $30. Então você imagina um pai de família, se ele ganhava R$ 1.100 em janeiro, e ele começar a perder salário mês a mês, e chega em dezembro, ele ganha R$ 300. Foi o que aconteceu com a Petrobras. A fonte de arrecadação dela, que era a venda do petróleo, uma das fontes, né, que era a venda do petróleo, que estava a $110, você tinha um caixa sendo ampliado, um caixa robusto para dar sustentação aos seus empréstimos e aos investimentos nacionais. Quando o preço do barril do petróleo despenca, em um ano apenas para $30, a sua capacidade de arrecadação inicial caiu muito. Então não é que houve má gestão, houve um choque do petróleo na economia. Hoje já voltou para $65, $70 ali o preço do barril do petróleo. Então já existe uma nova capacidade de reforço do caixa. Então foi necessário subir um pouco o preço da gasolina na ocasião, hoje está em 4, né? Mas na época ainda da Dilma, foi subido de 2,20, 2,30 para 2,80. Mas ainda estava num patamar razoável, considerando o mercado internacional ali dos preços de combustíveis. Então a Petrobras, ela não é uma empresa quebrada, ela é uma empresa que ela assumiu dívidas. Quando você assume dívidas, eu faço isso. Às vezes eu tenho momentos que eu tenho que refinanciar as minhas dívidas ali. Quem de nós, né, não teve que passar por um refinanciamento ali das suas dívidas? A Petrobras, o que ela poderia ter feito? Que é essa luta do Sindicato dos Petroleiros, que a Petrobras refinancia suas dívidas, alongue esses pagamentos para 10, 15 anos. Para quem tem petróleo para 180 anos, o que é refinanciar dívida para 10, 15 anos? Não é nada. Você tem produto, você tem produção futura, que você negocia esse seu empréstimo. Você tem garantia de pagamento dos seus empréstimos. E a política atual do governo golpista, né, do Temer,
aliado à política do Pedro Parente, foi a de vender partes da Petrobras para tentar cobrir uma parte da dívida. Então, usou isso como um pretexto para você acelerar um processo de venda da Petrobras. Inclusive um processo que assim, tem sido pouco comentado junto à classe trabalhadora, mas mudou inclusive os parâmetros de exploração do pré-sal, né? Um modo de leiloar áreas do pré-sal, inclusive, com prejuízo para o Brasil na forma do leilão. Olha, Jefferson, o que está ocorrendo no país é algo, alguns chamam de crime de lesa pátria. Né? Você fazer uma negociação que o único que está prejudicado, principalmente no país, é o próprio Brasil. Então você ter governantes que fazem negociações que prejudicam o próprio país, você espera que estejam na frente do comando, né, quem vai defender o Brasil, vai defender o povo brasileiro, vai defender o trabalhador, e está acontecendo exatamente o inverso. Você tem um comando no país que congelou as verbas da saúde e da educação. Aquilo que era para ser investido e melhorar ano após ano, e o pré-sal era o projeto previsto para você pegar um lucro da venda desse petróleo, para você reforçar o caixa, para ser investido mais na saúde e na educação, isso foi congelado. Não se investe por 20 anos. Aumenta a população, mas a verba destinada é a mesma. Então, o projeto que está implantado agora, a partir do golpe, é um projeto de sucatear a saúde e a educação. É um projeto de piorar um pouquinho mais, ano após ano. Sendo que o modelo que estava anteriormente era um modelo de vamos melhorar um pouco mais a cada ano. E para acelerar esse processo, era para vir mais recursos do petróleo. Então, além deles congelarem esses recursos, impedirem que o petróleo vá como um caixa de reforço de investimento para a saúde e educação, ainda estão fazendo algo mais grave, estão fazendo o leilão desse petróleo a preço mais barato do que o de banana. Tá certo? Daria para a gente falar que se a nossa reserva de petróleo era para 180 anos, talvez uns 80 anos já esteja vendido nesses leilões que estão sendo praticados, em preços baixíssimos, sendo que o Brasil poderia administrar essa produção, porque tem tecnologia, tem conhecimento. O Brasil é o único país que desenvolveu tecnologia para poder explorar ali o pré-sal. Nós somos pioneiros nessa tecnologia. E isso está sendo repassado para as multinacionais a preço de banana. A preço mais barato do que o preço de banana. Castilho, é uma dúvida, que se a Petrobras quisesse produzir e distribuir todo o petróleo do Brasil, ela teria condições de fazer isso? Nós temos refinarias suficientes para poder processar o petróleo necessário para o nosso consumo. Existe o quê? Refinarias sendo construídas no Nordeste, estrategicamente, que era justamente para viabilizar o quê? Um aumento dessa produção, não só para atender o mercado nacional, mas para o Brasil começar a ser um exportador de derivados. Exportar gasolina, exportar diesel, exportar gás. Essa é a estratégia porque quando você tem um produto industrializado, você tem margens, você tem valor agregado maior, né? A margem de lucro é maior na venda daquele produto. Essa era a estratégia do governo anterior. E o golpe veio justamente para interromper esse processo de desenvolvimento do país e de garantir estabilidade econômica, né, na economia aqui para o povo brasileiro. Tá certo. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, o papo estava muito bom, a gente não viu passar, né, Ruda? Mas vamos deixar aqui o convite para o Alexandre voltar outras vezes aqui para vir falar com os nossos telespectadores. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!